Relacionamento amoroso é um aspecto importante de nossas vidas. Muitas pessoas estão em busca do seu par perfeito, da metade da laranja. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Faço alguns apontamentos sobre alma gêmea à luz da filosofia espírita. As produções artísticas revelam de modo bastante evidente esse ideal romantizado das relações que permeia a nossa sociedade, através da música, do cinema, da literatura e por aí vai. Se a gente remontar a origem desse tipo de ideia, mais uma vez nós vamos chegar até os gregos com a sua mitologia. No diálogo de Platão, O Banquete, diversos oradores discursam sobre o que consideram ser o amor. Aristófanes, o melhor comediógrafo da época, relata o mito segundo o qual, no início, os seres eram duplos e esféricos, e os sexos eram três, um constituído por duas metades masculinas, outro por duas metades femininas, e o terceiro, andrógeno, metade masculino, metade feminino. Como ousassem desafiar os deuses, Zeus cortou-os em dois para enfraquecê-los. Cada ser tornou-se então um ser fendido, e o amor recíproco se origina da tentativa de restauração da unidade primitiva. A posição do Espiritismo é clara. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Porque isso significa dizer que um espírito afastado do outro seria incompleto. Isso viola a individualidade da alma e depõe contra a criação divina. Mesmo que eu tenha planejado estabelecer esse vínculo conjugal com alguém na presente encarnação, mesmo que eu reencontre alguém que já desempenhou um papel semelhante de parceria em uma ou mais reencarnações anteriores a essa, ainda assim, isso não quer dizer que fomos criados um para o outro, mas são as necessidades de progresso espiritual que levam a estabelecer esse tipo de vinculação, às vezes até mais de uma vez. Precisamos considerar também que na qualidade de espíritos, nós não temos sexo. E já fizemos um vídeo explorando bastante a respeito desse assunto. O que isso quer dizer? Não existe alma macho, não existe alma fêmea, não existe alma intersexual. A polaridade, ela é tão somente biológica. Ser homem, ser mulher é uma condição do organismo físico. Além disso, nós vamos trocando de sexos à medida em que vamos tendo várias encarnações, porque é importante vivermos as diferentes experimentações que cada sexo é capaz de nos oferecer. Então, não existe esse modelo de completude porque ele fere a nossa individualidade e porque nós vamos transitando entre os diferentes sexos. Além disso, a ideia de alma gêmea, ela traz uma concepção de amor que é bastante egoísta e infantil, porque nos leva a despender esforços numa busca para atender uma satisfação exclusivamente pessoal, acreditando que existe uma pessoa ideal que vai se encaixar conosco, que a realidade prova muito fortemente que isso não é verdadeiro, e também porque, à medida que nós vamos progredindo espiritualmente, o nosso amor ele sai da instância particular e vai ficando cada vez mais generalizado, ou seja, nós vamos oferecendo o sentimento amoroso para um grupo cada vez maior de pessoas, exatamente o contrário do que prega a ideia de alma gêmea. A ideia de complementação psíquica é uma tentativa de salvar a hipótese das almas gêmeas. É uma versão light, mas que não funciona do mesmo modo. O problema inicial é porque viola a individualidade da alma e de que as almas não têm sexos, conforme já explicamos no tópico anterior. A ideia básica da complementação psíquica é de que nós estamos estruturados a nível psíquico de tal modo que a gente não tem uma completude e que ao encontrar uma pessoa que psiquicamente apresente características que nos são opostas, esse encontro produz uma complementação que geraria satisfação. Parte de uma suposta ideia, é uma falsa concepção, de uma bissexualidade psíquica, de que nós teríamos elementos psicológicos tipicamente masculinos e elementos psicológicos tipicamente femininos. Isso não tem fundamento doutrinário e nem na psicologia. Aliás, esse discurso foi inventado no movimento espírita brasileiro para argumentar a respeito de papel de gênero e de relações homossexuais.
mas isso é uma outra história que a gente comenta em outra oportunidade. O que o Espiritismo nos ensina é que dois espíritos que têm simpatia entre eles, tal simpatia se deve às inclinações semelhantes desses espíritos, de gostos e de comportamentos, e não que foram feitos um para o outro. As pesquisas na área da psicologia mostram para nós os principais fatores que nos levam a nos sentirmos atraídos por outras criaturas, buscando estabelecer e manter um relacionamento afetivo sexual com elas. O primeiro fator é a aparência física. Nós buscamos aqueles que nos atraem. Isso varia de pessoa para pessoa, varia entre as culturas, tem particularidades, como no caso das pessoas cegas, mas é o principal fator inicial. A gente tem que se sentir atraído por aquela outra pessoa. Segundo fator é a geografia. A localidade é um aspecto importante. A gente tende a se relacionar com pessoas que estão mais próximas de nós e é até bastante comum que a gente estabeleça uma relação com pessoas que são amigos de amigos. É claro que com a internet isso fica um pouco bagunçado, mas o critério da localidade ainda prevalece. Terceiro fator, e o mais importante, a similaridade. Nós buscamos estabelecer relações e somos atraídos por pessoas que têm valores, crenças semelhantes aos nossos. Aquela ideia de que os opostos se atraem é mentirosa mesmo, não tem fundamento. É justamente o contrário. A gente tende a buscar pessoas mais similares a nós nesses valores fundamentais e importantes da vida, porque nos deixa confortáveis, porque a gente se sente compreendido e acolhido. Quarto e último fator desses principais é a reciprocidade. A gente tende a continuar nas relações com as pessoas que respondem às nossas expressões de intimidade da mesma forma. Os psicólogos têm escalas para medir o quanto as pessoas acreditam em alma gêmea ou são mais pragmáticas nos relacionamentos. E eles verificaram que as pessoas que acreditam em almas gêmeas geralmente vão construir casamentos acreditando que precisam estar apaixonadas e que quando os casamentos terminam, isso se deve a que essas pessoas não foram feitas umas para as outras. Já as pessoas são mais pragmáticas, tendem a entender que você vai conhecendo e se envolvendo com o cônjuge aos poucos e que o amor cresce durante o relacionamento. As pesquisas psicológicas mostram que as pessoas que estão na mentalidade alma gêmea tendem, nos seus relacionamentos, a ignorar os problemas pequenos. E à medida que eles vão crescendo e se tornam grandes, elas não sabem muito o que fazer e a tendência é haver um rompimento. Afinal, no relacionamento perfeito não deveria existir conflitos. Já nas pessoas que têm uma mentalidade mais pragmática, elas tendem a dar maior importância a esses problemas pequenos, que no longo prazo são trabalhados e resolvidos. Isso tende a fortalecer o vínculo e a continuidade do relacionamento. Essas são algumas consequências danosas da mentalidade de alma gêmea nos relacionamentos amorosos. Muitas criaturas ficam em busca de um par para formar um casal perfeito, de uma pessoa ideal, única e especial, e acabam vivendo no mundo da imaginação, afastada da realidade dos desafios de uma relação amorosa e dos seus motivos superiores também. Nós precisamos ficar atentos para os discursos que são enunciados dentro dos movimentos espíritas que incentivam essa mentalidade romantizada das relações conjugais. Nas palestras, nos livros, todo o material que é produzido, muitas vezes a gente vê abordagens que defendem explicitamente a ideia de alma gêmea, ou algumas que vão pelo caminho mais light, da complementação psíquica. A gente vê certos encontros de casais espíritas que têm uma abordagem bastante piegas e superficial. Enfim, todo um conjunto de atividades que, ao invés de ensinar e de orientar os espíritas para que amadureçam as suas relações em bases filosóficas bem consolidadas, acabam reforçando esse ideal romantizado que, na verdade, apenas aumenta o sofrimento das criaturas numa área que é tão importante de nossas vidas. Nós aprendemos com os espíritos que no amor romântico nós desejamos a outra pessoa. Já no amor que vai amadurecendo, mais ligado à realidade, nós desejamos o bem da outra pessoa.
Não precisamos viver frustrados, baseados em um ideal romantizado que está equivocado. Desejo que esse vídeo seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.